eu quero ganhar muito dinheiro. Eu estava vendo mais de US$ 1 milhão em dinheiro. Então eu tinha negócio. E depois que paguei a todos, ainda estava ganhando cerca de US$ 100 mil, US$ 200 mil de lucro por semana. Eles me algemaram, revistaram e me colocaram na cadeira. Pensei que ficaria preso pelo resto da vida. Quando eu estava na faculdade, fui a uma festa e conheci alguns mongóis. E eu amo ser a pessoa. O clube de motociclistas é um clube de motociclistas e os patches, e é apenas o que eles têm. Isso me intrigou e eu tinha que ter isso. E eu precisava disso. E eu me aproximei do cara, eu disse, oi, me apresentei e ele disse, ok. E começamos a conversar. Eu perguntei, como eu entro? Porque eu gosto de Harleys, eu gostava de todas essas coisas. Motos esportivas e assim por diante, ele disse. Nós pilotamos exclusivamente motos Harley Davidson, não motos esportivas. Eu disse, ok, isso é legal, eu posso conseguir uma Harley. E ele diz, então como eu posso entrar? Então você tem a perspectiva. Então eu não sabendo nada sobre prospecção, nada disso. E eu tinha o que é basicamente prospecção. Ele disse, basicamente você está sendo você está fazendo tudo, lavando motos, o que eles mandarem você fazer, você tem que fazer e ver. Quando eu estava crescendo, eles costumavam fazer isso quando tínhamos uma rifa à venda. Isso me fez ser tão alto quanto eu sou. Eu tinha que usar uma tanga que eles não tinham 5, sem sapatos de salto alto, porque eu calço tamanho 15. Mas eu tinha que usar uma tanga e meias de tricô e estar na esquina vendendo bilhetes de rifa. Eu estava tipo, oh meu Deus, e era isso. É assim que se vê se você era um irmão, certo? Mas há outras coisas que posso te contar também. É isso aí. Depois de cerca de 2 meses, eu disse a ele que era um bom lutador. Coisa errada a fazer? Eles disseram, porque, você sabe, no clube de motociclistas, no mundo dos motociclistas, você ganha seu nome, eles te dão o nome. Se você estragar tudo, fizer algo estúpido, ou seja lá o que for, é assim que você ganha seu nome, certo? E minha coisa é, eu disse que gostaria de lutar, eu disse que sou um lutador muito bom. Ele disse, sim, uma manhã, uma tarde, me desculpe. Eles disseram, vamos lá, prospecto, então... Nós vamos. Nós vamos para este bar. Eu não sabia que era um bar que não éramos amigos, certo? Então eu entro neste bar e o cara diz, um dos irmãos mais velhos diz, você entra lá e acerta o cara mais grandão e começa a resolver seus problemas. Eu disse que iria entrar naquele bar. Me aproximo do cara mais grandão e o acerto. Só isso. Não disse nenhuma palavra. Apenas o nocauteei. Eu sei que tinha pessoas com tacos de sinuca, bolas de bilhar, garrafas de cerveja. Eles estavam me batendo sem parar. Depois, por um bom tempo. Eu disse que foram 5 minutos ou mais, mas eles disseram que foram cerca de 4 ou 5 segundos. Eles me bateram muito e entraram e eles fizeram o que quer que fosse, porque eu já estava ensanguentado e estava inconsciente. Mas eles entraram e me pegaram, me carregaram para fora. Eles olharam para mim e disseram, cara, você tem os maiores kahunas que eu poderia... E eu conheço. Não pensamos que você faria. Eu disse, mas você me falou que eu tinha que fazer e foi isso que eu fiz, disse ele. Irmão, isso é um missionário kamikaze. Porque você não ia viver, mas eu fiz isso. Então conseguimos. Disseram que tinham o nome perfeito para mim. Nós não te chamamos de ceifador. E uma vez que eles disseram ceifador, eu já sabia o que era um ceifador. O filme verde era, inferno, sim, é isso sim. Então eu me tornei ceifador. E em partes divertidas. Então agora eu só recebo ordens. Eu entro no clube. Então eu só prospectei por 2 meses. Eu não prospectei durante os 6 meses inteiros. Ou um ano, certo? Prospectando por 2 meses. E as pessoas que eu conheci, como o presidente, o vice-presidente, eu me tornei amigo deles.
Eu voava para a Califórnia apenas para sair e ir à igreja e coisas assim, conhecer outros irmãos, sabe? E uma vez que eu comecei a ter minhas reuniões, todo mundo se misturando, festejando, se divertindo, bebendo, indo para o pó e tudo isso, todas as coisas divertidas. As mulheres, porque é isso que me excita, as mulheres, as drogas. Isso é tudo que me excita. Então eu fiz isso por alguns meses, cerca de 4 ou 5 meses, e então eu estou na Baltimore, na costa leste. Então não havia muitos clubes na costa leste. Quando eu estava apenas no clube, era Nova York. Era Nova York, Virgínia e Flórida, esses três. E eu estava voltando, sabe, dando voltas, pilotando a Harley por todos os lugares. Então, eu me encontrei com um dos presidentes na época e eu sentei lá e conversei com ele. E ele disse: Ouvi dizer que você quer ganhar dinheiro? Eu disse que quero ganhar muito dinheiro. Ele disse: Ok, ele disse. Mas antes de fazermos isso, temos que fazer isto. E ele me enviou em uma missão. E a missão era ir cobrar dinheiro de pessoas que nos deviam dinheiro. E ele disse: se você coletar esse dinheiro, se eles não te derem o dinheiro, você tem que quebrar algo ou cortar o dedo de alguém. Você tem que me mostrar que foi lá para cuidar dos negócios. Então eu comecei a fazer isso, coletando dinheiro para o presidente e assim por diante. Então meu nome começou a se destacar. Se ele enviar esse cara para uma reformulação, duas coisas, é melhor você correr ou pagar. Então foi isso que aconteceu. E então ele me fez. As pessoas não sabiam disso, mas eu era dele. Executor, eu era o executor. Mas os membros do clube não sabiam. Eu era o executor. Executor nacional. Porque tínhamos um executor nacional, mas eu também era o executor nacional. Eu era a pessoa a quem eles recorriam. E quando precisavam resolver negócios ou precisavam de alguém, não vivo ou ferido ou quebrado, ou seja lá o que for. Esse era o meu trabalho. O que o outro cara fazia? Quem era ele? Ele era um executor, mas ele estava mais ao redor do presidente. Eu estava sendo enviado para... Então ele é mais como proteção, ao contrário de eles te enviarem para cobrar. Ok. Sim, ele era o executor, mas ele não estava indo a diferente. Como a Costa Leste, era para lá que ele estava me enviando, como a Costa Leste para isso, o Texas. E ele ficou, eu acho, por perto certo, essa área da Califórnia, essa área ao redor. Mas eu estava viajando para cuidar dos negócios dos meus pais em diferentes estados. Eu me saí muito bem nisso, e ele vem até mim. Ele disse: precisamos do chefe da Costa Leste. Eu disse: ok. Diz que não queremos te dar o chefe da Costa Leste. E eu me tornei o chefe da Costa Leste. Eu me diverti, foi o melhor momento da minha vida. Agora, eu e ele somos agora. Lembre-se, eu disse que queria ganhar dinheiro. Então, eles me deram a oportunidade de ganhar Dinheiro? Posso fazer uma pergunta rápida? Nossa. Diga, chefe da Costa Leste, o que isso significa? Que há um capítulo na Costa Leste que tem 60 membros e eles precisam de alguém para ser como o presidente. Ou bem, eu não entendo o que. O chefe é... E o que é o chefe da Costa Leste? Eu estava encarregado de tudo na Costa Leste. Abrindo capítulos, conseguindo membros. Qualquer coisa dessa natureza. Eu era qualquer coisa que eu queria fazer para o clube. Era isso que eu tinha que fazer, como conseguir membros, abrir capítulos e coisas assim. Você... Sabe, eu quero fazer uma pergunta e eu sei o quão horrível é essa pergunta, o quão ruim é essa pergunta e eu sei como isso vai me fazer parecer, mas tipo, isso faz. Eles te pagam por isso? Você realmente recebe, tipo. Eu ia perguntar algo parecido. O que é um salário? Tenho certeza de que não é W2. Não tem 401k. As pessoas estão se juntando
Eles estão apenas se juntando ao clube de motociclistas para fazer parte de algo ou realmente têm interesse? E então vamos começar a roubar casas ou vamos começar a enfrentar outros jogos. Penso imediatamente em ICE, pois a maioria dos caras que conheço fabricaram essa droga. Nenhum desses caras não tem uma história que não envolva motociclistas, como os motociclistas que vêm e dizem, nós temos esses. Por exemplo, Pete, e Pete é meu amigo, a história de Pete, os anjos do inferno passaram, outro cara veio até eles. E eles realmente tinham os materiais precursores para fazer X, que é o que ele estava fazendo, certo? Eles disseram que tinham o precursor, os materiais, e poderiam fornecer para ajudá-lo a fazer X. Ele concordou. Mas nós também temos, sabe, um tambor de 50 galões de pseudofed, certo? Ou seja lá o que era. Eles disseram, precisamos que você faça gelo. E eles estavam tipo, bem, eu nunca fiz gelo antes, mas posso pesquisar, sabe? Eles foram, encontraram o... Fórmula e voltaram e fizeram gelo para eles. Mas sempre parece que isso foi lá atrás, no final dos anos 80, início dos 90. Ok, então, como eu fiz? Como eu consegui dinheiro? E meu trabalho era conseguir membros. Ok, e os membros entram e pagam? Eles pagam uma taxa, eles pagam pelos cortes e assim por diante. O corte, como são esses cortes? São patches e coisas assim, os cortes de carro fáceis. Ok. E quais são as taxas? Quanto? Qual é o valor mensal? É como uma mensalidade? Você paga $50. Ou 100? Oh, ok. Então depende. Era uma taxa fixa, mas a taxa fixa era tipo, digamos, $50 por mês. Tínhamos um fundo de guerra. Então, quando digo que você também tinha que doar para o fundo de guerra, era cerca de $25 por pessoa. São $50 por pessoa, mais $25 por pessoa para o fundo de guerra. Mas enquanto eu faço isso e consigo membros, estou conhecendo eles, certo? E estou sentindo eles. Então, vou voltar e dizer que estou pronto para ganhar dinheiro de verdade. Então, eles vêm, dizem, me dê uma semana passa, e eles vêm até mim e dizem, aqui está uma chave, de pó. Apenas, e naquela época eu estava sendo cobrado $15 mil por pó, por chave. Então eu estava. Comecei com isso e eu conhecendo pessoas na Costa Leste e em diferentes capítulos, lidando com os Bloods, os Crips, todos eles com quem estou lidando, não? Agora todo mundo começou a ganhar dinheiro. A primeira chave que vendi em 2 dias. Sim, eu vou voltar. O que você está vendendo? Você comprou por quanto? 15? Você está vendendo por quanto? Por tipo 25 ou não, eu quebrei, vendi alguns em onças e quartos e metades. E então eu tinha pessoas, comecei a conseguir pessoas para trabalhar para mim, certo? Que estavam vendendo, então eu estava vendendo peso. Então eu provavelmente fiz cerca de 25 mil a princípio, certo? De cada chave, ok, 25 a 30 mil. Apenas diga isso de cada chave, porque... Você está quebrando isso. Sim, uma vez. Você começa a mover peso, não é tanto, mas é volume. Sim, e então é mais? Em volume. Porque agora são 10 ou 5, ou em vez de 1. Isso sim, você está. Há muito mais risco em desmembrá-lo. Você está lidando com muito mais pessoas. Certo? E você é 100 baseado na minha vasta experiência, sim. Então, se você está vendendo peso, você pode movê-lo mais rápido. Mas é o ponto de tentar encontrar as pessoas que querem gastar esse dinheiro e que querem peso assim, e de forma consistente. Porque agora eu estou entendendo e que estou me movendo rapidamente, então compreendo. E eu posso dizer a esse cara, eu prometo que te trarei esse dinheiro na quinta-feira. Então esse cara está esperando pelo dinheiro dele na quinta-feira. Então a maneira como funcionou é que eu comecei com uma chave. A próxima coisa, sabe? Eu subi para cerca de 4 chaves. Estou derrubando isso agora e começando a construir. Estou tentando pensar na palavra aqui como uma reputação, mais uma certa rede, uma rede. Estou construindo uma rede agora. É como, ok, posso conseguir este. Estou perguntando a eles o que podem mover, o que podem vender, quanto e dados. Então eles vêm até mim e dizem, se você fizer isso, se vier até mim,
podemos vender minhas onças de pó por 900 a $1.000. Eu estava tipo, ok, é isso. Porque agora, se você olhar, eu estou apenas pagando 10, 5 ou uma chave. Então você está olhando para $9.000 por onça. Você está tipo, sim, porque se você quebrar isso, você está apenas pagando tipo 550 onças para você mesmo, certo? Ou 400. Alguns dólares nesse anel de 450 a 550 ou algo nessa faixa. Então, eu estou vendendo essas coisas, mas estou fazendo uma matança porque agora, ok, eu trago. Eu sei que estou pagando $500 a onça, mas estou te dando por $900 a onça. E se eu não te conheço assim, estou te dando por $1.000. Então as pessoas sabem que era na minha rede, ok, e eles estavam indo muito bem. Estou ganhando $500 por onça. Deixe-me dar a esse cara, já que ele está indo muito bem e se mudou, eu vou dar a ele 700 por onça. Então ele está ganhando dinheiro. Eu e todos nós estamos ganhando dinheiro agora. E o meu trabalho era que eu queria inundar Baltimore e o lugar, porque Baltimore é a capital do pó. Ração para cachorros e outras substâncias. Que eram, e é ruim. É o que você quiser, lá você pode conseguir. Se andar na esquina e dizer que precisa disso, tudo bem, espere que consegue. Então, eu comecei uma faixa em Baltimore, nós chamamos de faixas. Então, temos becos e o que nós faríamos? Nós nos prepararíamos. Acorde. Eu tinha turnos, comecei a trabalhar em turnos, eu teria pessoas vindo, todas as pessoas que eu tinha na rua estavam vendendo, eu teria turnos. Então, eu diria, ok, vamos trabalhar a partir de 10 até as 3. Paramos por 1 ou 2 horas, a próxima turma chega, né? É como um trabalho. Então, estou ganhando muito mais dinheiro agora porque estou vendendo peças de $10. Daquele tamanho, então estou vendendo. Então, era uma loja, mas eu tinha pessoas alinhadas na esquina esperando pelo pó. Porque adivinha, eu não cortei, eu não fiz nada disso. Do jeito que eu recebi é o jeito que eu vendi. Comecei a ganhar dinheiro rápido e logo em seguida percebi. Em alguns meses eu estava com 100 chaves de pó por mês. E eu estava tipo, meu Deus, eu queria ter uma foto, minha esposa tem uma foto. Esta mesa, digamos, esta mesa. Eu tinha pilhas de dinheiro deste lado. E o que eu estava fazendo, nós estaríamos contando, tínhamos máquinas de dinheiro contando qualquer coisa. Se fossem notas de $1, eu mandava meus garotos jogarem o dinheiro pela janela e distribuir para todos. As notas aceitas são de 5, 10, 20, $50 ou de valores superiores. Notas de $1 não são desejadas. Cara, era tanto dinheiro que eu nunca pensei na minha vida que teria. Eu estava vendo mais de $1 milhão em dinheiro e depois que paguei a todos, ainda estava ganhando cerca de 100, $200 mil de lucro por semana, certo? E sabe, isso apenas continuou. Eu estive no clube por cerca de 15 anos e eu apenas tive uma boa corrida. Tive uma boa corrida. E agora eu estou presumindo que a polícia em algum momento está desaprovando isso. Sim, você quer saber, eu tenho que voltar aqui. Então, eu sou eu me tornei um 1%. Ok, então meu pai é um policial agora, certo? Eu e ele temos o mesmo nome. Eu seria preso e eles não iam ligar para o meu pai e perguntar, você foi preso ontem à noite? E Paul disse, não, por quê? Ele disse, alguém mencionou meu nome, certo? Foi preso. E ele disse, deve ter sido meu filho bobão e ele deve ter ficado realmente feliz com isso. Sim, porque meu pai era um alto oficial da polícia.
Então, toda vez que eu era preso, todo mundo em Baltimore sabia quem eu era. Por que você estava sendo preso? Brigas, urinando no beco, fazendo coisas estúpidas, ficando bêbado. Tentando pegar? Eu estou pegando as mulheres dos homens e todas essas coisas. E você sabe esse tipo de coisa. Ok, foi. Apenas diversão. Eu e meu irmão estávamos sendo presos por coisas estúpidas, mas não por tráfico de drogas. Eu não fui preso pelo tráfico de drogas de jeito nenhum. E o tráfico de drogas. Foi assim que percebi que algo estava acontecendo. Eu comecei a comprar. Eu era o único. Como minha esposa me chamava de bougie, eu era o único gangster motoqueiro bougie que você poderia ter. Uma bela casa, carros bonitos e tudo que eu queria. Isso era bougie. Eu era tipo, que diabos é bougie? E ela me disse, o que é bougie? Eu disse, acho que você pode ter razão. Mas ela disse, olhando para trás, você era bougie por um lado, mas impiedoso, por outro lado, disse, acho que é uma boa mistura, porque eu posso me encaixar com todo mundo. Sou como um camaleão, posso me encaixar com qualquer um, e eu fiz isso. Comecei a encontrar líderes, policiais, policiais estaduais, juízes, advogados, todos queriam festejar. Eu não percebi que pó era como todo mundo usava. Foi como uma queda livre. Sim, eu entendi, mas eles queriam o melhor. Eles não queriam coisas que foram pisoteadas ou algo assim. Mas fiz isso e estava aproveitando a vida. No ano 2000, acho que era 2, e em Moffin, Nevada, havia uma gangue rival lá. Os Hells Angels e nós e os Hells Angels entraram em nossa reunião nacional, onde estávamos discutindo assuntos relevantes. Todos os irmãos de todos os capítulos estavam presentes. E os Hells Angels entraram. E nós tínhamos cerca de 1.000 a 1.500 membros neste motel. Estou apenas dizendo, eles entraram. 100 membros dos Hells Angels entraram. E é como se você estivesse levando um gato para uma briga de cachorros. Você tem 1.000 membros e traz 100 membros. Tivemos uma briga, um tiroteio e um esfaqueamento. Foi tudo, eu levei um tiro. Isso está em vídeo? Estava em Gangland, sim, em Gangland. Por que os Hells Angels fazem isso? Qual é o propósito de enviar 100 caras em uma missão kamikaze? Tipo, por que fazer isso? É 100 caras contra 1.500? Eles queriam fazer uma declaração, né? Estávamos em Lofven. Eles estavam em outro lugar tomando ar. A declaração teria sido mais eficaz se eles tivessem aparecido com 2.000 homens do que... 100, só diz, ei, somos estúpidos. Tipo, Isso é apenas uma má combinação. Não vai dar certo pra você. não é, mas foi o que ocorreu. Eles não enviaram uma equipe inteira, apenas enviaram o que trouxeram. Foi com isso que eles vieram, eles entraram lá. E nós, sendo quem éramos, estávamos sempre armados de qualquer maneira. Estávamos prontos para a guerra. Mas naquela noite todos estavam em seus quartos. Alguns ainda estavam lá embaixo, jogando no cassino. Eu acho que esse era o meu trabalho, né? Assim como o do outro cara, quando fazíamos isso. Pessoas, é proteger o presidente de ser prejudicado. E ele acabou sendo esfaqueado por um e eu fui baleado. Foi tão divertido. Se você pensar sobre isso, um dos caras estava por trás de um jogo, uma máquina caça-níqueis ou algo assim. Acho que eu tinha um 32 ou algo assim. E ele estava atirando assim. Ele nem estava olhando para onde estava atirando. Ele disse, ok, estou bem aqui. Começou a apontar, agachado atrás da máquina. Eu estava com um colete. É assim que é louco, né? Eu tenho meu colete. Vai assim. Ele me acertou no ombro. Eu estava tipo, fui atingido. Estou no chão.
Estou tentando agarrar o presidente naquele momento porque ele já foi esfaqueado e todo mundo estava lá agindo como loucos. Havia tanta confusão e muitos mongóis morreram. Inferno, seus anjos morreram. Oh, foi simplesmente terrível. E você sabe, sendo quem somos, também tínhamos muitos inimigos com pessoas diferentes. Porque fizemos algumas coisas loucas. Alguns membros, o como com a mãe mexicana. E eu acho que quando nós pegamos algum cristal deles ou algo assim, ou eles invadiram o quarto e eles bagunçaram tipo 10.000 horas ou algo louco e eles nos exigiram para pagar de volta. E foi aí que a guerra começou com isso, não, porque o presidente disse, nós não vamos pagar nada de volta. Isso é agora. Estamos lutando contra gangues de rua, motos, clubes de motociclistas, estamos lutando contra todos agora. É assim que eu acho que conseguimos o nome como somos um dos clubes de motociclistas mais impiedosos e mortais do mundo. Porque começamos a recrutar membros de gangues como os MS-13 e trazendo-os e ensinando-os a andar de motocicleta, ensinando-lhes como é a vida de motociclista. Então agora estamos pegando pessoas de clubes que são assassinos natos, ensinando-os a andar de motocicleta. O centro de... Mais missões. E é assim que funcionou para nós. E deu bastante certo. Estou tentando lembrar, foi uma operação nacional. Não sei que ano, porque estou meio confuso agora. Eram 240 membros. Eles foram presos. Você sabia que algo estava acontecendo? Você sabia que havia uma investigação? Não sabia, mas percebi que algo estava estranho. Porque eu estou dirigindo pela rua Baltimore, e a UH, o limite de velocidade é agora de 30 milhas por hora. Eu estava fazendo tipo 50 e a polícia passou direto e tudo. Eles não me pararam nem nada, eles acenderam as luzes, nada. Eu diminuí a velocidade. Eu disse, Snake, algo está acontecendo. Meu pai, então, eles sabendo quem era meu pai, você. Você sabe. Eles investigaram ele para garantir que ele não estava envolvido com meus negócios ou ações. Então ele se manteve longe de mim. Eu frequentei o clube por 15 anos, durante os quais ele se manteve distante de mim. Ele não tinha nada a ver comigo. E a parte engraçada eu disse que escreveria algo, iria ao FedEx, UPS, coloco o dinheiro numa caixa com uma carta, guarde esse dinheiro para mim e envia ele pelo correio. Acho que meu pai abriu a caixa e colocou uma carta nela. Nunca mais me envie esse dinheiro. Não quero nada com isso. Pegue esse dinheiro de volta e me devolva. Se fosse a família de outra pessoa, eles provavelmente teriam aceitado. Mas meu pai sendo quem ele era e assim por diante. Eu posso lhe dar honra por defender o que ele acreditava. Certo? Então minha vida é apenas eu tentei. A base da história é... minha mãe diria a você, há uma coisa sobre mim. Se eu vou fazer algo ruim, vou fazer isso 100% e ser ruim. E eu quero fazer o bem, vou fazer isso 100% e fazer o bem. Não era Mbo. Estou tentando isso e não. Eu fui com tudo em cada lado também. Eu faço bem, eu faço bem, eu faço mal, eu faço mal. É o que é. Mas estou dando 100% e foi isso que eu fiz. Então nós sendo... Os PEDs nos pegaram com todas essas informações, escutas telefônicas e vídeos. Então eram 240 membros. Eles foram presos simultaneamente em todos os Estados Unidos. Eles invadiram a casa de todos ao mesmo tempo, então não era como se eu pudesse ligar. Alguém invadiu minha casa ou ouvi uma casa sendo invadida e liguei.
Não havia nada disso. Não tivemos tempo de ligar para ninguém porque, ao mesmo tempo, ele invadiu as casas uns dos outros. Sim, simultaneamente. Sim, e eu fiquei lá. Eles me prenderam agora. É assim que fui detido por crimes fiscais e fraude. Que isso é o quê? A acusação foi, sim, ou apenas a sua. Sua acusação não foi de todos. De mais ninguém? Minha acusação, sua acusação. Ok, minha acusação foi evasão fiscal e fraude. Certo. O que parece engraçado, mas é igual... Cobrança. Então, depois de tudo que eu fiz, fui preso por evasão fiscal e fraude. Sim, mas isso é o que eles conseguiram provar. Sim, eles conseguiram comprovar isso. Tipo, quando é bem claro, sabe o que eu estou dizendo? Tipo, é por isso que eles te pegam. Às vezes, se não for bem claro. Tipo, eles vão enviar, eles vão dizer, bem, estamos questionando isso. Vamos enviar alguns agentes. Veja o que ele diz. E então você diz, eu nunca faço isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Agora, nós pegamos por mentir para um agente do FBI. Sabe, eu estou dizendo, tipo, ok, agora nós conseguimos. Então, Eles têm truques demais. sim. Não para você escapar. Então é um ou outro. Se eles não pegarem você pelo seu negócio de extorsão, é porque uma vez que eles te acusam de extorsão, isso significa todos. Se eu estou, e você nem precisa saber de nada. E eu falo com você, digo, olha, eles estão te trazendo para me jogar na acusação. Sim, você fica tipo, o que diabos está acontecendo quando? E daí? Mas bata na madeira. Quando tudo isso aconteceu, eu pensei que passaria o resto da vida na cadeia. Eles te pegaram naquela época ou você apenas ouviu esses caras? Você disse que foi indiciado, mas hoje você era um dos 240 caras? Sim, bem, quero dizer, como eles, como isso aconteceu? Como eles bateram levemente na sua porta e pediram pra você sair. Então, Levemente não era a palavra. Sabe como? Eles dizem, polícia. Polícia, e eu vou dizer, polícia, temos um mandado. Eu não ouvi nenhuma polícia. Tenho um mandado. Acabei de ouvir minha porta ser arrancada das dobradiças. Então eu ouvi toda essa polícia. E ele diz, qualquer um na casa saia com as mãos para cima e todas essas outras coisas loucas. Estou sozinho em casa, disse que estou descendo as escadas. Perguntaram se tenho alguma arma comigo. Eu disse, não, então eu vou descer. Eles perguntam, o seu nome é... Isso. Eu disse, sim, senhor. Eles me algemaram, revistaram e me colocaram na cadeira. Então agora você tem a Receita Federal, a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e a Drug Enforcement Administration. Todos eles estão na casa e a estão revistando. Então eu tinha 475 mil em dinheiro em uma bolsa de viagem debaixo da minha cama. Não parece suspeito de maneira alguma. Não parece lavagem de dinheiro ou ou evasão fiscal de maneira alguma. Eles estão completamente... Alegações completamente infundadas. Eles colocam a bolsa no chão, você vai. Gostaria de falar com o meu advogado. Então, a parte engraçada é, sabe, eu contarei no final. Então eu estou pensando, estou dizendo, vou pra cadeia pelo resto da minha maldita vida, certo? Então eu não sabia que eles... Quando os federais te pegam, você pode muito bem colocar as mãos atrás das costas, porque você vai pra cadeia. Sim, eles não são como o Estado, e você sabe, quando eles te pegam de mãos abertas, e você não é nada além de... Implorar por misericórdia. Isso é o que eu sempre digo. É que se o Estado vier e te prender, e depois descobrir se eles podem montar um caso. Então talvez você seja liberado sob fiança, ou fique lá por 6 meses a 1 ano. Quando percebem que não tem um caso forte, eles tentam fazer com que você aceite um acordo para te soltar. Ou você diz, eu vou para a prisão, ou eu vou para o julgamento, você tem uma boa chance de vencê-los, certo? Mas quando os federais aparecem, eles já montaram tudo. Você é a última peça do quebra-cabeça e eles não te prendem. Se eles acham que não podemos vencer no julgamento, então já consideram que montamos um caso. Poderíamos vencer esse cara no julgamento, vamos prendê-lo. Sim, e então sua negociação, sua muito, muito pequena habilidade de negociação com os federais. Sim, então... Agora ganhando todo esse dinheiro que tinha para eles. Eu tenho 475 mil em dinheiro numa bolsa dupla. Agora tenho 12 contas bancárias com 200 mil em cada uma delas em nomes de pessoas mortas.
Não parece suspeito. É muito comum. Sim, então. Foi o que me disseram, ele disse. Fomos ao Bank of America, mostramos a eles esta foto e demos o seu nome. E a mulher diz, não, este é o senhor Jim Jones. E o homem disse, não, o nome dele é este, este e este. Então eles tiveram que voltar e perguntaram, quantas vezes ou quantas contas eu tenho nisso? Estava tão bagunçado porque eles tiveram que ir buscar todas essas evidências, tentando descobrir quais eram os meus nomes, quais nomes eu estava usando e todas essas outras loucuras. Então, uma vez que tudo isso foi feito, eles voltam pra mim, dizem tipo, eu sou apenas você. Quem é Mark Henry? Mas, cara, eu disse lá se vai aquele dinheiro. Eu disse que eles pegaram meu dinheiro, eles pegaram tudo. Porque quando eles vêm, eles entram e levam tudo. Eles não te deixam com nada. Então eu fiquei aqui, depois que eles fizeram tudo isso sobre o dinheiro, e eu disse, cara, vou pra cadeia pelo resto da minha vida. Estou pensando nas coisas que já fiz, como machucar pessoas, extorsão, certo? Todas essas coisas. Estou dizendo, eles não vão me enterrar, eles não vão cavar um buraco debaixo da cadeia e me colocar lá, eu nunca mais vou ver. Quando fui acusado de evasão fiscal ou fraude. Eu gostaria de pular pelo teto e eu estava mais feliz que porco na lama. Então, sabe, meu julgamento continuou e eles pararam. Você foi a julgamento. Eles me pegaram. Fui para não chamaria de julgamento, mas tive que ir na frente do juiz. Pedido de clemência e detalhes relacionados. Coisas, certo? Porque eu não consegui vencer a acusação. Sim, sim. Então eu vou chamar de julgamento. Eu fui diante do juiz e eles fizeram isso. O promotor estadual e federal disseram o que disseram. Meu advogado também. Então você aceitou um acordo? Qual foi? O acordo? Qual foi o ponto de situação? O que o psicólogo disse? O acordo foi? Tive que assinar a transferência de todos os meus bens. Então eu tinha negócios, clubes de strip, empresa de construção, lojas de esquina. Como em Baltimore, né? Se você vai a uma esquina, ou é uma loja de bebidas, ou um pequeno mercado de esquina, eu tive que passar por tudo isso. E eu não contei pra ninguém nem nada disso. Isso não é a minha praia. Eu aguentei firme. E eles disseram todos os meus barcos, meus carros, todas as minhas motos, tudo. Eu tinha carros, motos, Hummers, Porsches, Harleys, o que você pudesse nomear. Eu tinha casas para alugar. Eu tive que assinar. Eles disseram, você assinou tudo isso, assinou o dinheiro. Assinou todo o dinheiro do banco em nome de pessoas mortas, condenado a 3 anos de prisão. Eu olhei para o meu advogado e eu disse, isso é sério? Por que eles realmente não falam com você tanto quanto uma súplica? Geralmente eles estão falando com o seu advogado. Sim, e o seu advogado é um porta-voz. E então você assina o papel se quiser aceitá-lo. Eu disse que se aceitar essa súplica, pegarei apenas 3 anos. Eu disse, mas você tem que aceitar a súplica. Foi uma estipulação que eu não posso estar associado a nenhum clube de 1%. Eu nunca posso me juntar a um. Eu não posso me associar como... fazer parte deles como, ou algo assim. Eles disseram, ok, eu posso fazer isso, eu acho que se forem 3 anos. Então eles me deram. Os 3 engrenagens foram para a prisão. E então eu estava em liberdade condicional por mais 3 anos. Mais 3 anos. Estou com eles há 6 anos nessa liberação supervisionada. Basicamente são 6 anos. Eu não podia errar, certo? Então eu fiz isso. E você sabe, até hoje. Eu tive que enviar como eu estou. Eu enviei algumas das minhas coisas, meu material de volta para o clube. E foi isso, porque a maioria das pessoas com quem eu estava lá, eles pegaram pesado. 14, 20. De 20 para baixo é o tempo que as pessoas pegaram. E, cara, muitos desses irmãos eu me tornei bons amigos.
E eu não posso me associar a eles, não posso ligar para eles e não posso fazer parte de suas vidas, como eles eram parte da minha. Porque era uma irmandade. Essa irmandade era tão forte para mim, porque eu precisava disso. Eu precisava ter uma irmandade, que eu era como nos fuzileiros navais. Essa irmandade era tão forte. Eu sabia que aquele irmão estava comigo e morreria por mim. Então rapidinho. Onde você cumpriu sua pena? Eles Me colocaram. Primeiro, eu fui para a cidade de Baltimore. O que é isso? Centro de detenção? Baltimore, centro de detenção da cidade de Baltimore. Fui para a prisão da cidade de Baltimore e depois para outro lugar, uma cela de detenção. Eles te dão uma classificação e coisas assim, mas não consigo pensar no que isso significa. Eles ficam lá. E eles te classificam, porque Oklahoma City, um centro de transferência, é como uma transferência. É uma transferência porque você precisa ir lá para receber uma classificação. Ok, se você for 5 ou mais, você vai para o super... Segurança, ok. Então, é como? Os Estados Unidos da América, tipo, ok, então os marechais ou algo assim. Sim. Você faria? O que foi? Em que prisão você estava? Eu fui para Baltimore, do outro lado da rua, no Supermax, porque eu era um oficial de alta patente. E um alto chamado, o que os federais nos chamavam, era uma gangue. Então eu fui para lá. E por causa das pessoas, eles eram como: nós estamos te enviando para cá, porque adivinha? Nós não sabemos que tipo de conexões ou o que poderia acontecer. Sim. E nesta prisão, você entra, tudo é subterrâneo. Você entra no Supermax da cidade de Baltimore, você tem que entrar em um elevador e ele te leva para o subsolo, tudo é assim, não há nada acima do solo. É como se você estivesse enterrado dentro de um prédio. Eu passei um tempo lá. E eu fui trancado por 23 de 24 horas, então eu só tive 1 hora fora. Ou eu poderia tomar um banho, sair para o pátio e pegar um pouco de ar, assistir televisão. Usar o telefone é a única coisa que você pode fazer. Você tinha 1 hora para fazer qualquer uma dessas coisas. E eu fiz isso por 3 anos. E eu voltei para casa. Minha vida começou de novo. Você conseguiu uma casa de meio caminho? Não, eles me deixaram ir direto lá na cidade de Baltimore. Vá em frente, saia. Depois que cumpri minha pena, não havia casa de meio caminho, nada disso. Eles apenas... Fui colocado para fora. Ok, eu fiz isso e eles me tiraram. Eu estava tentando conseguir prisão domiciliar, mas meu advogado disse: você não precisa disso. Não cumpre seu tempo pela porta. Eles vão te libertar. Ficará em liberdade condicional por mais 3 anos. Ok, eu estava... que ano era esse? 19? Sim. 19. Tô tentando lembrar do ano da noite. Me desculpe, 2000. 2000. Sim, 2000 acho que consegui. Saí da prisão em 2011. Ok, então é 2007, 78. Sim, então em 2011 você está. E então você tem 3 anos de liberdade condicional. Liberdade condicional, então? Eu não pude sair da cidade de Baltimore. De jeito nenhum. Eu tinha um oficial de condicional, mas ele vinha à minha casa uma vez por semana para garantir que eu morava naquela casa e eu tinha que ter um emprego. Eu nunca tive um emprego na vida, precisei encontrar um. E isso era parte da liberdade condicional. Você tinha que ter um emprego. Eu nunca ouvi falar de pagar nenhum maldito chiclete. Eu tinha que pagar cerca de $35 por mês ao meu oficial de liberdade condicional para não ser preso. Isso é para restituição? Não há, pois no sistema federal você não paga por isso. Liberdade condicional por todas as acusações? Sim, você tem cerca de $100 por acusação, por qualquer coisa. Então você precisa fazer isso.
São as taxas que você tem que... Pagar. Sim, estou pagando taxas. Sim, eu estava tipo, cara, eu tive que pagar taxas. Essas são taxas judiciais. Sim, você está Pagando como taxas judiciais, apesar de não serem chamadas assim? diferente. E eu estou tipo, meu Deus, ou masses, e eu estou pagando eles. Mas a questão é, você precisa ter um emprego se não tiver um. Eu estava voltando para a prisão. Sim. E era rigoroso, a cada 2 meses, 2 semanas ou algo assim. Eu estava em liberdade condicional, vindo à minha casa, olhando ao redor da casa, e eu não percebi que quando eles vêm à casa, eles podem revistar a casa, fazer o que quiserem. Bem, você não tem os mesmos direitos que tem como um cidadão normal. Não, eu estou tipo, cara, então eu fiz isso por 3 anos. Eu permaneci limpo, não me meti em problemas. Eu estava tão limpo, eu estava apertado, mais apertado que o traseiro de um peixe. Foi assim que limpo eu estava. Depois de 3 anos, me mudei com minha mãe. Agora, que trabalho? Qual foi o trabalho que você conseguiu? Eu trabalhei como telhadista, ok. Eu trabalhei como mecânico de telhados. Depois disso, quando me disseram que eu podia ir embora, terminei minhas coisas e deixei o hotel. Agora pense nisso. Eu tinha tudo ao meu alcance, tudo. Não queria nada, não precisava de nada. Agora eu não tenho nada. Quando eles me prenderam, levaram tudo. Quando levaram tudo, estou falando até das minhas cuecas e meias. Eles levaram tudo. Eles pensaram que eu gastei fundos ilegais, eles levaram. Então, se você olhar, tudo que eu tinha estava com os botões ilegais, certo? Eles levaram tudo. Então eu apenas me mudei para a casa da minha mãe. Perguntei à minha mãe se podia morar com ela. Ela disse que não tinha o suficiente e que tinha terminado. Eu tenho orado para que você se acerte. E eu orei para que você não fosse. Você não foi para a cadeia pelo resto da sua vida, ou você não fez alguém me ligar e me dizer que você estava morto. Ela disse para trazer seu botão amarelo claro para cá. Eu me mudei para Carolina do Norte e foi lá que comecei minha nova vida e gostei disso. Comecei a trabalhar, eu queria me tornar um conselheiro, mas trabalhei com a população sem teto, como trabalhar com pessoas sem teto. Eu fiz isso, foi lá que meu trabalho, eu encontrei um nicho em 2000. $22, algo assim. Minha filha era minha filha. Minha filha Santiana faleceu. Ela sofreu uma overdose. Não vai caber. E isso realmente me atingiu. Cara, eu estava lá fora fazendo isso com as famílias de outras pessoas, sem saber que não era como se eu não as fizesse ter uma overdose. Sim, mas contribuindo para isso. E minha filha fez isso. E ela tinha 22 anos e teria feito 23. E como 2 vezes por semana ou 2. E eu tive que pagar pelo funeral agora. Sua mãe, ninguém me ajudou do lado dela. Porque eu não sei se isso é certo dizer, mas ela estava drogada. Também. Hã? E agora ela está me dizendo o que eu agora estou pagando por este funeral. A mulher está brigando comigo, dizendo que não posso. Quero uma máquina de creme, disse ela. Eu disse, ok, o que você quiser, ela diz. E eu respondi que gostaria de pegar um pouco do meu. A bunda dela, sabe, ela brigou comigo com unhas e dentes, disse, eu não estou fazendo nada. Meu pai, eu contei para meu pai. Meu pai disse, eu não me importo. Ela disse. Ele me disse isso, essa é sua filha. Agora ela está sentada no hospital, no necrotério. Eles só podem ficar lá por um tempo até se prepararem para fazer o que quiserem com o corpo. Eu disse, essa é sua filha. Eu não me importo com o que você faz. Você desce lá e garante que essa menina tenha um enterro. E você faz isso agora mesmo. Eu sendo quem eu sou, ouvindo meus pais, respeitando meus pais e amando-os. Eu fui lá, eu disse, olha,
Eu vou pagar por tudo, você não precisa pagar por nada. E aquela mulher brigou comigo por causa de umas cinzas. E adivinha quantas? As cinzas estão em um colar grande como uma placa de identificação de cachorro. O bloco era desse tamanho e só restaram cinzas. Ela me repreendeu por isso. Eu olhei para ela e disse que pegaria as cinzas, porque se eu não cuidar disso, você não pode. E minha filha, eu tenho outra filha chamada Silvana, e ela disse: mãe, apenas deixe ele ter algumas bundas, ele estava pagando por tudo. E então eu faço isso. Eu pago para ele e consigo algumas bundas. Essa mulher está tentando me ditar o que eu posso fazer. Ela era como: eu quero que você me compre. Eu preciso de um atestado de óbito. Tipo, se você quer um atestado de óbito agora. Eu nunca tive que enterrar ninguém ou cremá-los. Eu não sabia que tudo que você faz tem que ser pago. Se você precisa de um atestado de óbito, é algo como 20 ou 30 dólares. Tipo, se você quer um, você compra. Estou comprando um para mim. Estou comprando um para meus pais. É isso. Se você quiser, eu corto o contato. Não falo pessoalmente com aquela mulher há 8 anos. Eu não tenho nada, não quero nada a ver com ela. Eu costumava me meter em problemas o tempo todo com ela. Ela costumava me fazer ser preso e eu não fiz nada disso. Eu aguentei tudo isso. Me ensinaram a nunca bater em uma mulher, mas essa mulher era um tormento para mim. Mas eu me tornei um conselheiro de drogas e álcool. Eu disse, se eu fizesse assim, eu me disse, se eu não posso vencê-los, vou me juntar a eles. Mas vou me juntar a eles da maneira certa, vou tentar ajudá-los. Porque eu já percebi que eu era um gangster para o diabo. Quando o diabo precisou de mim, eu o atendi. Eu estava fazendo qualquer coisa e tudo, sem perceber que estava me condenando. Agora sou um gangster para o Senhor. Eu tento ajudar as pessoas que querem se ajudar, seja lá o que for. Eu tenho uma zona livre de julgamentos, não julgo ninguém. Seu passado é seu passado, porque eu não posso colaborar ou dizer qualquer coisa sobre o seu passado. Porque se você olhar para mim, eu provavelmente tive um dos piores passados de todos. Eu tenho tatuagem, eu tenho uma ceifadora em minhas costas, diz ceifadora de ombro a ombro, e essa ceifadora sinistra. E ele tem uma capa, e eu tenho crânios e uma capa. Então isso te diz o quanto eu estava totalmente envolvido e amando o que fazia. Onde você está? Você está atualmente trabalhando como conselheiro de tratamento de drogas? Sim, acredite ou não, eu sou um ministro ordenado. Agora, possuo meu próprio ministério, o Ministério da Conexão da Liberdade. Nós ajudamos veteranos e civis com drogas, transtorno de estresse pós-traumático, gerenciamento de raiva, qualquer coisa nesse âmbito. Eu fiz isso, eu estive envolvido nisso. Então, estou falando com experiência e ajudando pessoas com experiência. Porque eu estive envolvido nisso, eu fiz isso, eu fui uma parte disso. Então, o que eu estou ensinando é o que eu sei e o que eu aprendi e todas essas coisas, então eu não estou enganando ninguém. Eu sei o que é isso. Minha vida mudou tremendamente. Eu aceitei o Senhor na minha vida. Sabe, nesses programas eles dizem, se você não pode ir até a pessoa que machucou porque pode causar seja lá o que for, você deve apenas pedir perdão. Vá até Deus o Senhor e peça perdão. E foi isso que eu fiz porque eu não podia voltar para as famílias das pessoas e dizer, me desculpe por ter feito isso e aquilo com o seu direito. Então, eu pensei que ser católico era a saída para um homem católico. Porque se você faz algo, você reza, diz algumas ave-marias, dá algum dinheiro, segue o seu caminho feliz, faz de novo, paga. Isso também não é como funciona. Você deveria saber melhor, eu deveria saber melhor.
Se você continuar fazendo a mesma coisa repetidamente, vai obter o mesmo resultado. E me tornei cristão e, como eu disse, até que eu deixei. Em 2011, me tornei um ministro ativo, mas eu caí. Eu me saí bem, eu esqueci disso. Em 2011, eu estava deprimido. Então, eu tinha $10.000. E eu nunca fumei pedra antes. Como meu tio, que ele era um conhecedor disso, ele disse, sim, isso vai tirar tudo isso. E isso, tipo, sim. Eu tinha $10.000, verdade de Deus, $10.000. Então eu disse, tio, vamos gastar tudo isso. Vamos fazer uma festa, gastar tudo. Eu disse a mim mesmo, duas coisas não vão acontecer. Você não vai morrer e eu vou para uma reabilitação depois disso. E, rapaz, eu passei uma semana inteira, de segunda a sábado, domingo, eu estava fumando. E agora tem outras pessoas festejando comigo. Eu não fiz tudo sozinho, mas estava festejando, dançando junto com todos os outros. A primeira vez que você fuma aquilo é a maior onda possível. Você não pode ficar mais chapado do que isso. Depois disso, acabou e é chamado de perseguir o rabo do dragão, certo? Porque ela está fumando pela primeira vez. E é isso. Você segue e eles comentam, isso é um esconderijo de pobre. Eu respondo, isso é um esconderijo de rico. Porque você pode ficar falido em poucas horas com isso, rapaz. Eu fumei $10.000. Fui para a casa da minha mãe. Eu disse, mãe, tenho que te contar uma coisa. Eu tive que ir para a reabilitação, ela disse. Por quê? Eu disse que gastei $10.000 em pedra. Ela disse, hã? Ela disse que você deveria ter me dado 5.000, feito os outros 5 e depois vindo me contar. Eu falei pra ela que ia terminar. Ela perdeu a cabeça, ficou louca, tava brincando. Sim, eu fui para a reabilitação e me recompus. Foi quando eu comecei a voltar para a faculdade. Eu voltei para a faculdade na Carolina do Norte e consegui meu diploma de associado em aconselhamento sobre drogas e álcool. E então minha filha falece. Agora é como contar para minha esposa, uma mulher amorosa, cuidadosa, a melhor de todas. Porque eu nunca amei ninguém, nunca estive apaixonado por ninguém e eu odiava todo mundo, até mesmo eu mesmo. Então, odiar a si mesmo e não se importar com ninguém, isso torna seu trabalho muito mais fácil, certo? Você pode fazer qualquer coisa, então. Você não se importa com os sentimentos deles, com o que estão sentindo. Eles te imploram por misericórdia, contando toda a sua história. Isso apenas. Eu olho para trás. Eu me diverti muito com os irmãos, a festa, as drogas. Todas essas coisas. Agora eu vejo onde estou. Todas essas coisas. Milhões de dólares sendo tirados de mim. Agora eu tenho uma casa bonita. E eu nunca estive apaixonado. Tenho uma esposa que me ama acima de tudo. E ela é uma mulher cristã devota. Ela me ama acima de tudo. E minha filha faleceu, como eu disse. E eu disse a Deus. Eu disse Deus. Se eu pudesse ser um pai para alguém que precisa de um verdadeiro pai, eu seria 100%. Então, quando conheci minha esposa, ela tem uma filha. Ela tinha 12 anos. E o detalhe é que o pai dela a deserdou. Minha filha de 14 anos nunca teve um pai presente em sua vida. Sou a única figura paterna que essa menina conhece. E esse é o meu parceiro. Nós fazemos tudo, eu ensino tudo. Eu tenho um negócio de jardinagem e ela me ajuda a cortar a grama. Estou ensinando a ela como pilotar um cortador de grama zero turn e como andar atrás de um cortador de arbustos e como cortar grama. Essa é minha parceira e nós fazemos muito juntos. É incrível porque Deus sempre tem um plano. Você pode não ver o plano até que ele comece a se revelar e ele se revelou. Eu percebi isso.
Ele me permitiu passar por todas essas provações. Ele me permitiu passar por essa tempestade. Isso durou um tempo, mas quando saiu da tempestade, eu fui abençoado. Eu tive. Recebi conhecimento, sabedoria e entendimento sobre tudo que fiz, que vi, e coloquei isso em prática para ajudar as pessoas que precisam. Ei, pessoal, obrigado por assistirem. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Além disso, vamos deixar o site do Gani na descrição. É o Conexão Liberdade. Por favor, considere se juntar ao nosso Patreon por $10 mensais. Isso realmente ajuda a mim e ao Colby a fazermos esses vídeos. Considere se inscrever em nossos canais de shorts e clips. Obrigado novamente. Até logo.